No vídeo de hoje, vou conversar com vocês um pouquinho sobre hábitos que a gente cria e que a gente pode incentivar os nossos filhos também a ter. Meu nome é Mariane Dobikovski, eu sou terapeuta. E se você não se inscreve no canal, se inscreve aí. Vem fazer crescer aí e ajudar meu trabalho a ser divulgado aí para o mundo. Semana passada, nós tivemos no colégio da minha filha uma noite de autógrafos. Ano passado, as professoras de português e de artes fizeram um projeto muito legal com eles, que era que cada aluno teria que escrever uma poesia, um conto ou uma crônica para que eles fizessem um livro. E o resultado foi que eles têm um livro publicado. Olha que legal! No ensino médio. Então, ele é o ensino, né? Ela estuda no colégio do SESC e do SENAC, aqui em União da Vitória, e é um ensino médio integrado ao técnico do SESC, do SENAC. Então, o que eles fizeram? Elas incentivaram eles a desenhar e a escrever. Então, as professoras pediram para que cada aluno fizesse um texto, né? Ou uma poesia, ou um conto, ou uma crônica, e fizesse um desenho. E daí juntaram tudo num livro. E o tema desse livro, o nome do livro é Cultura de Paz, porque ele fala sobre bullying. Então, além de tudo, a gente tem assim essa visão do bullying. Mostrar para esses alunos que não é legal. Mostrar para esses alunos que fazer eles enxergar de uma forma diferente que isso é um tipo de violência. E foi muito legal, porque eles todos, né, estavam todos encantados, daí cada um, olha a assinatura aqui dos colegas dela. As pessoas assinaram o livro dela. Os alunos, né, os amigos dela assinaram aqui. E as professoras fizeram com todas as turmas. Então, como é um colégio pequeno, foi feito com a turma do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. Minha filha, ano passado, estava no segundo ano e esse ano ela já está no terceiro, indo, né, para a formatura. E ela fez uma crônica. Então, encontro no café. No movimentado centro da cidade, onde tudo e todos pareciam ter pressa, havia um pequeno café que se encontrava em uma atmosfera estranhamente diferente, além, é claro, do aroma característico de café recém-torrado. Em uma manhã qualquer, enquanto xícaras de café e bolinhos eram servidos, um jovem escritor folheava suas anotações concentradamente. A 3 mesas de distância dele estava uma senhora de cabelos grisalhos e olhos gentis, que serenamente bebia seu chá. Então, um jovem músico adentrou o café com o violão em suas costas. Ele andava apressadamente e exalava o mesmo caos da cidade. Ao dirigir-se ao balcão, o menino tropeçou e seu violão atingiu uma xícara, causando um som agudo. Houve então um silêncio que foi interrompido por um riso leve da senhora. Não se preocupe, querido, machucou algo? Ele negou com a cabeça e sua expressão mudou de preocupação para alívio. O jovem escritor juntou-se e ajudou a secar o café derramado e dirigiu um sorriso ao músico. Os 3 então se juntaram em uma só mesa e compartilharam experiências entre risadas. Acontece que o músico não tinha pressa naquele momento, mas era acostumado a nunca saborear momentos e viver sempre inquieto. Naquela manhã, foi a primeira vez em meses que o músico saboreava um bom café enquanto participava de uma conversa descontraída. Então essa é a crônica da minha filha. Olha o desenho. E daí a gente estava conversando e eu lembrando, né? Eu contei para a professora dela que ela foi a primeira a ler na turma dela. Ela tinha 5 anos. As minhas filhas, as duas são de dezembro.
E eu consegui colocar a Luísa um ano antes e a Roberta também. Então, você vê, ela vai se formar com 17 anos, talvez até com 16, porque ela ainda está com 16, né? E o aniversário dela é no final do ano e a formatura também, eu não sei que dia vai ser a formatura, então pode ser que ela se forme um pouco antes dos 17, no ensino médio. E a diretora na época não quis colocar ela, não queria, né? Não podia, mas eu usei de um recurso que eu escutei uma outra mãe falando, eu disse, fulano entrou com uma medida na justiça, né? Para não perder um ano. E daí eu conversei com a professora, com a diretora, eu disse assim, olha, se a Luísa não acompanhar nesse primeiro ano, porque a Luísa nunca foi para a escola, ela não foi para a creche, ela estava comigo em casa. É uma opção que eu tive, graças a Deus, eu pude criar minhas filhas assim. Então elas foram para a escola quando entraram no pré, né? Agora ensino fundamental. Mas a diretora, porque ela é muito pequenininha, e a Luísa ainda chorou bastante na primeira semana, foi assim meio complicado, mas ela foi. E na metade do ano, nós tivemos uma enchente pequenininha ali, então nas férias de julho acabou aumentando um pouco esse período. Ela ficou um mês em casa praticamente. E como ela já estava quase lendo, eu fui incentivando, fui ajudando, fui mostrando. E ela começou a ler e eu encontrei a professora dela na rua e disse para a professora assim, prof, a Luísa tá lendo? Aí a professora na hora não deu bola para mim, disse, tá bom mãe, tá bom. Sabe aquela coisa assim, a mãe babando porque a criança conseguiu juntar um C com A. Mas não, a Luísa já estava lendo, ela já estava pegando um livro e lendo, porque eu sempre fui incentivada a ler quando era criança. E eu fiz isso com as minhas filhas. Então, desde pequenininhas, todas as noites eu contava historinha para elas. Meu pai comprou um livro que era uma história por dia para Roberta, para minha filha mais velha, e eu li esse livro umas 5 vezes para Roberta e mais umas 5 para Luísa, porque ia ano, entrava ano, saía ano, uma história por dia eram lidas à noite para elas. E o que eu criei com isso? Eu criei o hábito de leitura nessas meninas e de escrita. Porque quando a gente desenvolve a leitura, a gente desenvolve a escrita também. Quanto melhor você lê, melhor você vai escrever. Hoje em dia, com toda essa tecnologia que a gente tem, com todas essas informações e com os celulares que não saem das mãos, as crianças não estão aprendendo a ler e escrever. E isso é sério, gente. Porque um corretor vai fazer o trabalho, mas ela vai saber por que está sendo corrigida? Então, né, eu falei para a professora dela, eu disse, prof, a Luísa está lendo. E ela não, daquele jeito, né, acreditou não acreditando. Quando retornaram às aulas, chamando o São Miguel, que para ele aparecer melhor. Aí, quando voltaram às aulas, que retornaram das férias, a professora pegou os livrinhos e foi fazer a hora da leitura. E a Luísa pegou o livro dela, sentou e começou a ler, como a mãe aqui tinha falado. A professora ficou bem louca. Ela chamou a diretora, ela chamou a supervisora, todos os alunos sentaram em volta da menorzinha da turma, da mais novinha da turma, porque ela estava lendo. Graças a quem? A mãe aqui que incentivou. Então, mais do que a gente incentivar as coisas, né? Os nossos hábitos, as coisas que nós aprendemos, os conhecimentos que nós aprendemos dos nossos pais, tem que ser passado. E eu espero de coração que as minhas filhas façam isso e eu sei que elas vão fazer com os meus netos. Porque é um hábito gostoso, além de você estar ensinando ela a ler, ensinando ela a escutar, ajudando ela na escrita, você está tirando um tempo para ela. Você está largando do teu celular, você está largando dos eletrônicos ou mesmo da televisão
para abrir um bom livro e ler com teu filho, criando uma memória que vai ficar pro resto da vida, vai ensinar ele a ser um bom pai como você está sendo. A gente às vezes não tem tempo durante a semana, é muito corrido, mas a gente precisa ter esse tempo com os nossos filhos. Você não tem que ter um tempo de quantidade, mas você precisa ter um tempo de qualidade. E um tempo de qualidade é sentar e contar uma historinha para o teu filho. É abrir um livro e mostrar um desenho para ele. Ó, tem uns desenhos bem legais que as crianças fizeram, que não são mais crianças, né? Ó. Então, eu achei fantástico esse programa, né? Esse incentivo que a professora fez. Que as duas professoras tiveram essa ideia. E conversando com a professora, ela falou assim, gente, aqui nesse colégio, eles dão a oportunidade da gente trabalhar diferente. Então, as nossas crianças, né, os nossos filhos, os nossos adolescentes, têm uma oportunidade diferenciada. É um colégio particular? É, mas é o mais barato que tem, gente. Então, quem tiver aí unidade do SESC, bota no ensino médio no SESC que vale muito a pena. Fazendo propaganda aí, merchandise de graça para o colégio, mas vale a pena. Porque eles são incentivados a fazer as coisas. E quando eu falei para a Luísa que eu ia gravar o vídeo, peguei o livro dela aqui, né, pedi o livro para ela, ela disse assim, mãe, não esquece de falar que esse hábito me ajudou na minha prova. Ela fez uma prova de filosofia e ela precisava, tinha 2 questões descritivas na prova. E ela usou essas, né, são as questões, ela usou os livros que ela está lendo, o que ela leu, para fazer essas descritivas na prova. Então, você ler, quando mais você lê, mais você aprende a interpretar e mais você aprende a escrever. Então, são hábitos sim, né? O meu pai, ele trabalhava o dia inteiro fora, meu pai era contador. E às vezes durante o dia a gente nem via ele. Via assim na hora do almoço correndinho, né? Mas quando a gente já estava na escola, às vezes ele chegava mais tarde para almoçar, a gente já tinha almoçado, já tinha saído. E então a gente só ia ver o pai à noite. Mas toda noite, não importava se ele estava morrendo de cansaço. Ele sentava na cama e lia uma historinha pra gente. E às vezes eu e minha irmã, a gente choramingava pro pai lá para ele ler 2, porque eram histórias curtinhas, né? São historinhas pequenininhas, mas ele tinha que ler 2. Os nossos livros, né? O nosso História por Dia, Uma História por Dia, eram os livros da Disney, eram 4 livros. E de tanto que a gente olhava e usava aqueles livros, eles se acabaram, destruíram, foram destruídos os coitados. Sobrou algumas páginas que depois eu montei num caderno para minha filha mais velha, agora nem sei onde é que tá aquilo, se ainda existe. Mas foi, né, a gente foi estragando capa e por quê? Porque lia, porque pegava, porque sentia. Eu adoro ler assim, livro físico. Tenho livros no tablet, tenho livros no celular, inclusive minha filha baixou um aplicativo para mim que é o Red Era. É muito bom para leitura, tá, gente? É ótimo ler no Red Era, mas eu gosto do livro. O cheiro do papel, o sentir a página, ou achar um marca-página legal. Hoje eu só peguei um post-it aqui para não perder, né? Porque eu queria ler essa crônica da Luísa para vocês. Então fica a dica, fica o recado aí. Leiam para os seus filhos, que eles vão agradecer vocês depois de crescerem. E incentivem a leitura, dê livro de presente. Eu cansei de dar livro para as meninas, assim, muito livro mesmo.
Inclusive elas trocam, né? Às vezes elas querem, na Páscoa elas trocavam o chocolate do pai e da mãe por um livro. Por quê? Porque o livro elas podiam ler, reler, ficar. E chocolate elas iam ganhar de todo mundo. Então sempre que eu pergunto para as meninas o que elas querem de presente, geralmente é livro. E eu vou virar aqui minha câmera para vocês, ó, um pouquinho aqui, ó. Olha a minha estante, ó. Isso aqui é o legado do meu pai, ó. Olha quanto livro. Ó, tá vendo aqueles livros ali do meio? Aqueles ali eram a Barça. A Barça, para quem não conhece, não é das antigas aí, é o Google de antigamente. É onde a gente fazia as nossas pesquisas. Todos os livros aqui tem, né? O pai tinha toda a coleção da Barça, tem inteirinha aqui. E ainda tem ciência e tecnologia e tem os livros do ano, que eram livros atualizados que saíam. Então, até 2008, acho que é, 2007, que é o último livro da Barça que tem ali. E era assim que a gente fazia pesquisa. Eu tinha carteirinha da biblioteca municipal. Porque a gente não tinha Barça em casa, e era uma das poucas famílias que tinham na época. Meus amigos todos vinham aqui em casa fazer trabalho, e quando a gente não conseguia, às vezes o professor passava um trabalho, a gente não tinha na escola, ou a gente se virava com o que tinha em casa, ou ia para a biblioteca pública fazer pesquisa. E hoje as crianças às vezes não sabem nem o que é um livro. Então, incentivem a leitura, que vocês vão criar adultos conscientes, porque o conhecimento liberta a gente. Sem contar que um bom livro dá asas à nossa imaginação. Então, encerrando meu vídeo hoje aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá aquele likezinho aí e vamos seguindo.